Capítulo 50. Jovian ajuda todos com o exame. Parece que estou atrasado nesse caso. Eu só vou lutar contra as pessoas por pechinchas no supermercado. Nesse momento, um cara careca que não tinha um fio de cabelo na cabeça passou bem entre as pernas do irmão mais novo do gigante. Em outro lugar, dentro da arena de seleção de heróis da Associação dos Heróis. Ei! Você sabe como se alinhar? Você não sabe o que primeiro a chegar, primeiro a ser atendido significa Sim. Sim. Então você pode voar, tanto faz. Entre na fila como o resto de nós. Incontáveis heróis treinados olharam para cima, para a figura branca pairando no ar depois de romper o teto do estádio, gritando suas protestas. Em um mundo repleto de todos os tipos de heróis e monstros malignos, voar não era um poder insano e raro. Então, mesmo tendo visto Jovian demonstrar força aterrorizante, eles ainda ousaram. Descubra como se proteger primeiro. A voz de Jovian estava gelada enquanto o homem grande voava. O que ele está fazendo? Todo o grupo de aspirantes a heróis ficou de boca aberta. Eles não podiam acreditar que alguém começaria a brigar aqui. E eles não podiam acreditar que aquele cara estava tão indefeso diante de Jovian. E vocês, mesma coisa. Vocês também estão à minha frente, certo? Seu teste está demorando demais. Parece que precisam de uma ajudinha. Jovian girou o pescoço novamente e avançou em direção à multidão de palhaços em trajes ridículos. Ele mergulhou direto neles, espalhando-os como pinos de boliche. Droga! Alguém tentou revidar, se preparando numa postura de MMA. Fique na sua. Jovian agarrou o cara pelas roupas e o lançou ao ar. Bam! Num instante, o rebelde em potencial acertou o teto estalo e sua cabeça ficou permanentemente presa lá em cima. Isso é um recorde novo. Um examinador profissional que estava acompanhando cirurgia de emergência. Agora. A equipe de exame ficou olhando para o fisiculturista despedaçado, borrado, censurado, em horror. Próximo. A máquina de força de soco. Jovian correu até o dispositivo. Um homem magro e musculoso estava lá, totalmente concentrado. Eu consigo. Eu posso criar um milagre. Vou deixar minha cidade natal orgulhosa. Vou me tornar um super-herói que protege a terra. Algumas gotas de suor escorreram pela sua testa. Ele reuniu toda a sua força e lançou um soco no testador de socos. Muito lento. No momento em que ele estava prestes a socar, um latido agudo soou. Ele sentiu uma força massiva atingir a parte de trás da sua cabeça. E no segundo seguinte, seu rosto razoavelmente bonito se estilhaçou contra a máquina. Bom. Um impacto surdo ecoou enquanto o testador de socos desmoronava instantaneamente em um monte de sucata amassada. Olhe para o seu rosto. Se você realmente se dedicar, pode conseguir. Jovian falou suavemente ao homem cujo rosto havia se tornado um borrão censurado. Enquanto ele jazia ali, quase ele limpou a garganta, endireitou a gola, caminhou até a academia do exame e empurrou as portas abertas. Isso é que porra. Os olhos dele se arregalaram. BZZZT. Dentro da Academia Especial de Exame de Heróis da Associação dos Heróis, classificada apenas como defesa de nível 9, supostamente capaz de suportar múltiplos monstros de nível dragão atacando ao mesmo tempo por mais de uma hora, parecia ter sido despedaçada por um furacão de nível 12. Nenhuma instalação interna estava intacta. Cabos pendiam por todo lado, nus e expostos, chiando com eletricidade. As pessoas que vieram aqui sonhando em se tornar heróis estavam todas espalhadas pelo chão, quase inconscientes, amontoadas como uma pequena montanha. E, sobre aquele monte de humanos, um homem de um traje branco apertado, com um enorme F estampado no peito, sorriu ao olhar para o executivo loiro que entrava. E agora isso é um grande sucesso. A figura de branco sorriu para o executivo da Associação dos Heróis. Capítulo 52. Herói de classe S. Liberdade. Que tipo de gelo? Quando o executivo ainda não respondeu,
O claro... O executivo gaguejou, algumas gotas de suor escorrendo de sua testa enquanto balançava a cabeça repetidamente. Então você pode me dar uma classificação agora, certo? O homem de branco disse, alongando os ombros. Eu claramente passei na avaliação, não passei? Ele apontou para trás, para os outros candidatos que ele havia deixado em estado crítico e empilhado, e então para a arena destruída. O claro... O executivo engoliu em seco e assentiu repetidamente. Bom. Então eu vou sair. Há mais uma coisa. Se você encontrar algum monstro interessante de nível dragão, me avise com isso. O homem de branco se dirigiu às portas principais da arena. Espere... Justo quando ele estava prestes a sair, o executivo gritou para ele. HM... O homem de branco se virou, a sobrancelha ligeiramente franzida. Há mais alguma coisa? O executivo avançou e colocou um celular em sua mão. Este é um meu de repente pegando dor de cabeça. Sério, esses heróis poderosos também têm personalidades poderosas. Então, gerente, enviamos alguns heróis para dar um aviso ao recém-chegado? Um funcionário perguntou, os olhos afiados. Fazer novos heróis entenderem o quão dura a associação de heróis pode ser fazia parte do trabalho deles. Não faça nada desnecessário, o executivo disse, balançando a cabeça. Alguém que pode abrir uma arena de primeira linha construída pelo Cavaleiro de Metal com um soco não está no mesmo nível de um bando de heróis de quinta categoria. Ele era experiente o suficiente para saber que não deveria enviar ninguém para dar uma lição a um homem que irradiava esse tipo de pressão, alguém que obviamente era uma potência, não importava como você o olhasse. E eu entendo, o funcionário assentiu nervosamente, então perguntou, então qual classificação é apropriada para ele? Você realmente precisa perguntar. É obviamente classe S, o executivo suspirou. Jovens hoje em dia não têm olho para talento nenhum. Se aquele monstro não se qualifica para classe S, quem cultive murmurou. Enquanto isso, depois que Jovian passou na avaliação de heróis e imediatamente se tornou um herói de classe S, todo o mundo dos heróis foi abalado. Um herói de classe S novinho em folha. Liberdade. A. Um título que eu nem ouvi falar. Esses bastardos da associação de heróis promovendo alguém para a classe S sem me avisar. Melhor não ser um desgraçado. Em uma sala de transmissão, o atual herói de classe A, rank 1, a Minesk, amassou o jornal em sua mão furioso após receber a notificação da associação de heróis. Como juiz de classificação de heróis, ele se recusou a reconhecer qualquer pessoa que pulou sua avaliação e foi promovida diretamente para a classe STN. Obrigado novamente pelas pedras. Confira meu P@30N para 10 capítulos extras gratuitos www.p@30n.com/razeio 0810 capítulo 53 Heróis poderosos de classe S. Este mundo está doente. Jovian flutuou no ar. Ele já tinha ouvido a notícia de que foi classificado como um herói de classe S, e ainda assim não ficou surpreso de forma alguma, como se já esperasse isso de sujeira. E pergunte a eles quem é o chefe, quem é o punk, porque o grande F no peito de Jovian não representava apenas liberdade. Só, very to next. Então, para onde agora? Jovian vasculhou as memórias em sua cabeça. The Monster Association, no idea verite reading right now. You need to find someone friendly and ask around. A Monster Association, não faço ideia de onde eles estejam se escondendo agora. Vou precisar encontrar alguém amigável e perguntar por aí, alright. E remember Teresa Gaida real interesting ability. You go take that ability for myself. Ah, certo. Lembro que tem um cara com uma habilidade realmente interessante. Vou pegar essa habilidade para mim. After thinking for a moment, Jovian's body blurred into after image again. Depois de pensar por um momento, o corpo de Jovian se desfocou em uma imagem residual novamente. E finally escaped. E o bastard sat the House of Evolution.
Finalmente escapitei. Seus filhos da puta da casa da evolução. A humanoid complesten vincent voluptuous figure lique summit viste diffusion of human and a mosquito flutter gigantesque, logging wildly. Uma mulher com inúmeras asas finas e uma figura voluptuosa, como uma fusão retorcida de humano e mosquito, flutuava no céu, rindo descontroladamente. Shed finally gotten out of that reucaled the House of Evolution, just wait, e ou acholes. Ela finalmente tinha saído daquele inferno chamado Casa da Evolução. Aguardem, seus idiotas. Once if sucked no blood and storage up no power, you make you up 100 times no, a 1000 times quando eu sugar sangue suficiente e armazenar poder suficiente, vou fazer vocês pagarem 100 vezes, não, 1000 vezes porque ele havia liberado intencionalmente a Mosquito Gol protótipo, para que ela pudesse coletar o tipo de dados interessantes que ele queria ver. Temos um aviso de emergência. Um enxame massivo de mosquitos se reuniu e agora está se dirigindo para Z-City. O nível de ameaça é estimado em nível demônio. Todos devem evacuar o mais rápido possível e, a menos que seja absolutamente necessário, não deixem suas casas. Na TV, um especialista idoso transmitiu as informações da Associação dos Heróis, alertando os moradores para que evitassem o desastre. Como? Z-City também está na zona de ataque. Um homem careca murmurou, coçando a cabeça brilhante. Que incômodo, espero não ser arrastado para isso. Então ele subiu pela janela para regar seu cacto, e encontrou o inimigo de sua vida. O monstro de nível divino, um mosquito. Ao mesmo tempo, um bonito ciborgue cujo corpo fora modificado com camadas de blindagem, um guerreiro de orçamento total, o chamado Lenda Invencível, também recebeu a notícia de seu médico e saindo da Associação dos Heróis, mas não importa o que, você precisa estar vivo para gastar seu dinheiro. Sede da Associação dos Heróis, droga, esses heróis de classe C e B são completamente inúteis, a classe A não chegará a tempo, e a classe S está toda ocupada com seus próprios problemas. Dentro da associação, o pessoal responsável por designar heróis com base nos relatórios de desastres observava a transmissão de Z-City pelos drones, com os olhos arregalados. Eles só podiam assistir impotentes enquanto o enxame se dirigia a Z-City e o pânico se instalava. Embora os residentes de Z-City já tivessem sido evacuados, se os mosquitos não conseguissem se reproduzir lá, eles se espalhariam para as cidades próximas, e isso seria uma catástrofe absoluta para a humanidade. Algum herói de classe S? Algum da classe S respondeu. Gritou um gerente, irritado. A resposta do Metal Bat é que ele está assistindo à apresentação da irmã, então não pode ir. Metal Knight diz que sua artilharia não serve para atirar em mosquitos. Tatsumaki T posição. O funcionário fitou o display de alerta enquanto todos os indicadores de satélite se acenderam simultaneamente. Se ele não tivesse concluído que alguém havia atravessado de U-City para Z-City em um instante, teria pensado que 6 cidades, U, V, W, X, e Z, estavam todas sob ataque ao mesmo tempo. Quem é? O gerente perguntou, franzindo a testa. Com base no nosso sistema de localização por telefone, quem passou por 6 cidades deve ser o recém-promovido herói de classe S. Freedom. É um absurdo. Ele ainda estava em U-City há um minuto tratando de um monstro de nível demônio. O funcionário leu a conclusão do computador. Sério? Um herói de classe S finalmente saiu. O gerente soltou um suspiro. Confirme por telefone, ele ordenou, ainda não totalmente tranquilo. Sim, senhor. O funcionário assentiu e pressionou o botão de chamada. Bip, bip, bip. Após um longo período de toque, a chamada finalmente conectou. Grupo. Só de pensar que estava ligando para o misterioso herói de classe S, Freedom, o funcionário, isso foi brutal nos nervos dele. Bem. O gerente se aproximou e lhe entregou uma garrafa de água. Como foi? Glug, glug, glug. O funcionário tomou de gole, a água fria acalmando sua garganta seca e rouca.
Conversar com heróis de classe S é seriamente muita pressão. Mas agora eu finalmente entendo por que eles são chamados de classe S. Esse nível de poder não está nem no mesmo universo que todo mundo, todos os outros ranks, todos os outros heróis. O funcionário enxugou o suor da testa, cheio de admiração. Claro, disse o gerente, parecendo um pouco desamparado. Esses de classe S são os protetores da humanidade. Confira meu P@30N para 10 capítulos extra gratuitos www.p@30n.com/razeio 0810 capítulo 54. Olá, garota mosquito Ek, o tempo voltou 5 minutos. Idiota, você sabe onde fica a associação monstro? Em U-City, Jovian estava educadamente conversando com o monstro de nível demônio. Ele acariciou suavemente o pescoço da criatura e, usando a linguagem mais refinada que se pode imaginar, não tenho força, conheça seus limites. Jovian olhou o texto e imediatamente formou um plano. Sério, eu procurei em todo lugar, e isso caiu na minha colo. A casa da evolução. Depois que procurei por você por eras, você aparece rastejando por conta própria. Ele balançou a cabeça. Sabia que esse era um dos primeiros eventos da história de One Punch Man. Os mosquitos que atacavam Z-City estavam ligados a um monstro que escapou da casa da evolução. Senhor, podemos tirar uma foto juntos? Uma voz doce chegou ao ouvido de Jovian. HM. Jovian parou, levemente confuso. Someti-me enquanto ele lia o celular. Uma garotinha, talvez 7 ou 8, correu bem na frente dele. Jovian olhou para ela e instantaneamente entendeu. Ele arrancou a enorme garra do monstro lagosta morto e entregou a menina. Aqui. Você parece estar morrendo de fome. Vá, pegue com uma ponto de exclamação. Depois de dizer isso, ele bagunçou a cabeça da menina como se os olhos se arregalaram enquanto ela encarava Jovian aparecendo bem na sua frente. Seu coração batia no peito, tum, 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 como se quisesse escapar. Todo o seu instinto gritava a mesma coisa. Ela não era a oponente dele. TZZ, o homem de branco não respondeu. Seus olhos ardiam com um brilho vermelho sangue flamejante. TZZZT, 2 feixes, cada um tão largo quanto um olho, foram disparados de seu olhar. Num instante limpo, as asas da mosquito gola e seus membros semelhantes a insetos foram cortados como legumes em uma tábua de corte. HNG. A expressão da mosquito gola se contorceu. Sem asas, sua queda do céu era inevitável. Antes que ela pudesse despencar de 100 metros de altura e se despedaçar em polpa, Jovian surgiu à sua frente e apertou uma mão em torno de sua garganta, travando-a firmemente. Beep. Logo depois de Jovian lidar com ela de forma limpa, um toque de telefone vibrou de seu bolso. Jovian pairou no ar, uma mão estrangulando a mosquito gola, a outra respondendo não responde. Continuando segurando o mosquito gola pela garganta para que ela não pudesse resistir, Jovian ajustou o ângulo para que ela pudesse ver claramente o prédio dilacerado. Agora responda novamente. Você veio da casa da evolução. Você conhece o caminho até lá? HM. Desta vez mosquito gola não ficou em silêncio. Ela assentou rapidamente. Bom. Então você tem um trabalho. Leve-me à casa da evolução. Agora mesmo. Jovian finalmente pareceu um pouco satisfeito com o quão obediente ela era. HM. Mosquito gola aprendeu exatamente que tipo de pessoa Jovian era. Ela não tinha interesse em testar sua paciência novamente. Confira meu P@30N para 10 capítulos extras gratuitos www.p@30n.com/razeio 0810 capítulo 55. Mosquito gola é tão fofa como você pode batê-la. O quê? Mosquito gola foi eliminada. Dentro da base da casa da evolução, um homem de terno preto com óculos de grau na ponta do nariz se sobressaltou ao receber o relatório. Muito rápido, ela acabou de ser liberada. Ainda não de sua boca, de repente aguardando a chegada do intruso.
Ele acreditava que o poder em suas mãos era suficiente para esmagar qualquer oponente, porque dentro da Casa da Evolução, além das falhas à vista de todos, havia um trunfo oculto. Sua arma mais forte, metade bem-sucedida e metade fracassada. Essa única arma bastava para inflar sua confiança, a ponto de ele acreditar que poderia enfrentar qualquer ameaça de frente. Traga o Fade. Como criador da Casa da Evolução, ele deu a ordem ao seu sistema de controle inteligente. No segundo seguinte, uma imagem apareceu diante dele. Mostrava um trecho de floresta que ele reconhecia muito bem. Na clareira à beira das árvores estava um homem robusto em uniforme branco com uma enorme letra F estampada no peito. Em sua mão, o homem segurava Mosquito Gol pelo pescoço esguio. Suas pernas de mosquito e asas já estavam cortadas. Isso é o recém-promovido herói de classe S. Freedon, também conhecido como Jovian. Os olhos do homem droga. Eu fui descuidado. Ele chegou perto sem fazer barulho. Ele esfregou a testa, a irritação piscando em seu rosto. Mas tanto faz. Já que você veio, não vai sair. O homem Dr. Genos, o super gênio que uma vez abalou uma era inteira, olhava para Jovian na tela com entusiasmo febril. Rei da besta. Gorila blindado. Dragão terrestre. Kamakuri. Homem sapo. Slurgenos. Vai. Não deixe ele escapar. Dr. Genos deu ordens em tom severo aos seus subordinados. Entendido. Das sombras, uma matilha de monstros que irradiavam auras opressivas recebeu a ordem e começou a se dirigir para fora. Sua missão era simples: obedecer ao Dr. Genos e eliminar o intruso completamente. Do lado de fora da base, no gramado em frente ao prédio, Jovian olhava para a estrutura em silêncio. Esta é a Casa da Evolução. Por favor, você tem que acreditar em mim. Eu realmente não menti a você. A garota Mosquito falou com a maior deferência, expressando seu respeito por Jovian. Eu sei. Eu vi. Hora de recarregar minha energia. Recém-mandada por Jovian, Mosquito Gol mal escapara do perigo quando avistou um homem careca incrivelmente apetitoso. Ela lambeu os lábios levemente, já ansiosa para sugar o sangue vermelho brilhante do corpo dele. Smack! Mas o homem careca, ao ver a fofinha Mosquito cair dos céus, soltou um sorriso encantado e então deu um tapa que zoou nela. Smack! Do ponto de vista da mosquitinha, a mão diminuta de repente inflou-se em algo gigantesco, obscurecendo o céu. Bum! No segundo seguinte, a linda mosquitinha explodiu em um spray de carmim, pintando a rua de vermelho. Ah! Finalmente matei o mosquito! O homem careca sorriu em alívio sincero. Droga! Aquele maldito rei demônio careca! Mosquito Gol era tão fofa como pôde acertá-la. Na entrada da Casa da Evolução, Jovian, seus olhos perfurando camadas de obstáculos, observava a interação amigável entre o rei demônio careca e Mosquito Gol. Vê aquele punho que se expande rapidamente encher sua visão, seu rosto contorcendo-se em puro pânico. Perigo! Seus instintos de sobrevivência animal acenderam cada célula de seu corpo, mas já era tarde demais. No instante em que Jovian lançou aquele soco, o futuro do Homem-Sapo ficou selado. Bum! No instante em que o punho de Jovian conectou, quando o ar à frente de seus nós dos dedos detonou, o Homem-Sapo se transformou em um caos espalhado de fragmentos e polpa. Quem disse que você poderia me interromper enquanto eu lamentava a garota Mosquito? Jovian ficou olhando para o lodo no chão, em silêncio por um instante. Em outro mundo, um grupo de amantes de sapos teria aparecido para condená-lo. Parece que você é bem forte! Eliminar o Homem-Sapo tão facilmente, mas não se engane. Eu não sou aquele lixo sem valor. Meu nome é Mantis. E, segundo a Associação de Heróis, eu sou o verdadeiro negócio. Enquanto a mão direita de Jovian ainda exalava vapor de calor escaldante, uma mantis gigantesca, com quase 3 metros de altura, inclinou-se uma sobre seu cheio de 2 socos. Ele girou o pescoço levemente e falou em direção à instalação. Sob a terra, um monstro parecido com uma toupeira sorriu.
Ele era Dragão do Solo, o assassino mais forte da Casa da Evolução. Neste mundo, ninguém podia escapar da sua execução. Então, e se você derrotou o Homem-Sapo, Sluggerous e Amantis? Esses três nem estão no ranking da Casa da Evolução. Dragão do Solo riu. Como o maior assassino da Casa da Evolução, seu ceifador, ele cortaria pessoalmente aquele bastardo de roupa branca. Eu ouvi isso, seu filho da mãe. Com sua audição amplificada, Jovian abaixou a cabeça e olhou para o chão. Algum bastardo falava lixo sob seus pés, e ele captou cada palavra. Bzzzt. Jovian não desperdiçou o fôlego. Seus olhos esquentaram, brilhando em vermelho, e dois feixes carmesins perfuraram direto o solo, perfurando diretamente o monstro abaixo. E então? Não houve então. A terra queimada brilhou, e o ar se encheu com rico cheiro de carne animal. Magro, preciso, cortando os membros do monstro blindado num instante. Bum! A coisa que avançava colapsou no chão como uma casca descartada. Alguns segundos de silêncio se seguiram. Ah! Está doendo. Vou morrer. Vou morrer. Está doendo demais. O robô no chão começou a gritar aos berros, toda a pretensão de máquina assassina fria e impiedosa desapareceu num instante. Não pense que suplicar significa que eu não vou te matar. Jovian avançou, agachou e estendeu a mão para remover o capacete. O verdadeiro rosto da armadura foi revelado, um gorila negro. Jovian franziu a testa ao observar o grande gorila peludo que parecia pertencer à Ilha da Caveira, e falou friamente. Eu estava errado. Eu realmente estava errado. Por favor, me deixe ir. Ele implorou desesperadamente. Como você não é apenas bonito, você pode realmente ser útil. Mais tarde vou poupar você por enquanto. Jovian esfregou o grosso pelo preto do gorila, levantou-se e olhou para a última casa de Ibatlebeast. Quem você está tentando assustar? Próximo. Jovian estava no meio dos destroços espalhados, levantou a cabeça em direção ao prédio e sorriu levemente. Confira meu p@30n para 10 capítulos extras gratuitos www.p@30n.com/razeio 0810 capítulo 57 Azura Kabuto. Dr. Genos, vestido com um terno preto, sentava-se quieto em frente ao computador. Em sua mão havia uma xícara de café recém-preparado ainda fumegante, e um leve sorriso curvava-se no canto da boca. Deixe-me ver o que você tem. Seu rosto estava cheio de confiança. Ele estava convencido de que seus subordinados poderiam facilmente atirar naquele cara lá fora, vestindo spandex branco. Afinal, seus ciborgues eram todos de nível tigre ou nível demônio, certamente até mesmo um herói de classe S de alto escalão não seria capaz de derrotá-los tão casualmente. E então? Na tela, ele viu um bruto vestindo branco dar um soco por pessoa, transformando instantaneamente seus homens em fogos de artifício humanos explosivos. O café que Dr. Genos acabara de levar aos lábios espirrou para fora. Isso, a sua conclusão era clara. Se ele quisesse impedir o terrível monstro lá fora, havia apenas uma opção: liberar sua arma suprema. Carnage Kabuto. Escutem. Prepare-se para abrir a jaula do Carnage Kabuto. Liberem-no. Dr. Genos segurou um microfone e latiu nele. O que? No momento em que ele disse isso, os pesquisadores de jaleco branco ficaram pálidos de choque aparecendo em sua tela enquanto reagiam. E cada um deles tinha exatamente o mesmo rosto do Dr. Genos em preto. Você perdeu a razão. Você quer que liberemos o Carnage Kabuto, aquele monstro? Ele destruirá tudo. Ele é um lunático. Sua personalidade está fundamentalmente quebrada. Nós recusamos. Os clones do Dr. Genos em jalecos brancos gritaram ao original, furiosos e desafiadores. Eles absolutamente não permitiriam que aquele psicopata fosse solto. Chega. Vocês são apenas meus clones.
Não precisam de opinião. Qualquer coisa que eu disser, tudo que vocês precisam fazer é acenar com a cabeça e dizer sim, sim, claro, é só isso. Doutor Genos das Trevas. No segundo seguinte, o clone foi arrastado, gritando para a escuridão. Que diabos? Você não é original. Se você quer que eu saia, tudo bem, faça o Genos, esse bastardo, vir me ver pessoalmente. Uma voz cheia de desprezo flutuou da escuridão. Ah! Um momento depois, o grito do clone subiu pela escadaria, ecoando por toda a casa da evolução. Clone 324 está morto. Carnage Kabuto, seu bastardo, parece que precisamos dar uma lição a ele. Quando a base soube que um deles havia sido brutalmente despedaçado, os clones fecharam os punhos, medo misturado com raiva contorcendo seus rostos. Use armas táticas. Dê-lhe um aviso. Eles deliberaram rapidamente, armaram-se e avançaram passo a passo em direção à câmara escura. O equipamento que eles usavam era um aparato que o Dr. Genos original desenvolveu para impedir que sujeitos de teste como Carnage Kabuto enlouquecessem. Segundo ele, se 100 pessoas usassem esses trajes, eles, na sala sombria, carrancudo de frustração. Clique. Justo quando tudo começou a parecer completamente sem sentido, as luzes acenderam. O corpo roxo, repleto de músculos, de Carnage Kabuto foi revelado por completo, e no canto da sala estava o Dr. Genos em seu terno preto. Chega, Carnage Kabuto. Você pode me ouvir agora. Do lado de fora, o verdadeiro Dr. Genos ajustou os óculos escuros na ponte do nariz e falou friamente. Bum! Antes que pudesse terminar, duas mãos enormes o agarraram. PFF, sangue subiu na garganta do Dr. Genos sob a força esmagadora. Há muito tempo não nos vemos, Genos. Carnage Kabuto sorriu, abrindo bem a boca. Então, como você quer morrer? /checkout me p@30n for 10 extra free chapters www.p@30n.com/razeio 0810 capítulo 58 Agora diga-me, você decidiu? Ectose. O Dr. Genos, de terno preto, sentiu como se seu corpo fosse desintegrar em pó. Ele sabia que a única razão pela qual não estava morto era porque o enorme monstro à sua frente, você criou o mais forte de mim no mundo. Carnage Kabuto na verdade respeitava Genos. Essa força imbatível e solitária, ele lhe devia. E precisamente porque ele era um besouro tão grato, ele pretendia ser quem mataria seu criador no final. Para manter sua mente afiada para a pesquisa, Genos também modificou seu próprio corpo. Então, mesmo depois de ser brutalmente machucado e jogado de cima, ele ainda não morreu. Agora me diga, onde está esse inimigo? Exigiu Carnage Kabuto. O inimigo está bem. Genos arrumou o cabelo para trás, tentando parecer um pouco mais digno, e se endireitou para explicar onde estava o demônio de roupas brancas. Bum! No instante em que Genos ia falar, a parede acima de suas cabeças trovejou. Um batimento depois, um buraco perfeitamente em forma humana apareceu diretamente acima. O que acabou de acontecer? Genos olhou para a abertura, olhos arregalados. Algo acabou de cair através, murmurou Carnage Kabuto, franzindo a testa enquanto ele encarava Genos. Não é meu inimigo? Genos sentiu uma onda de raiva. Esse cara matou 3 sujeitos de nível demônio, além de vários corpos de teste de nível tigre, e agora ele quer dizer que não é um inimigo. Que tipo de piada é essa? Claro que não. Na verdade, estamos do mesmo lado. Jovian sorriu para a óbvia fúria de Genos. Seu objetivo é carregar a bandeira da evolução humana. E coincidentemente, esse também é o meu objetivo. A evolução humana é o caminho dominante em inúmeras terras através do multiverso. Então trabalhe comigo. Você e eu juntos criaremos uma nova era de evolução. Jovian estendeu a mão. Isso. O rosto de Genos escureceu, incerteza cintilando. Ele hesitou, incapaz de dizer se fazer parceria com esse homem seria algo bom, ou um desastre. Claro, o intruso havia massacrado seus experimentos, mas isso também provou sua força.
Se Genos cooperasse com ele, seria muito mais seguro do que tentar fazer tudo sozinho. Posso lhe dar tempo para pensar. Eu darei acorde. Ah? Então você concorda? Jovian se virou para Genos. Se Genos concordar aqui, perfeito. A droga de rejuvenescimento e a tecnologia genética de Genos eram ambas valiosas. Um talento assim era algo que Jovian realmente não queria transformar em poça se não fosse necessário. Não se trata de concordar ou não. O problema real é ele. Genos levantou a cabeça e olhou para Carnage Kabuto. Se ambos morrermos aqui, tudo termina. Certo? Então qualquer cooperação só vale se você puder derrotar Carnage Kabuto primeiro. Genos perguntou a Jovian diretamente. Entendi. Então pense nisso enquanto eu lido com ele. Quero uma resposta real sua no momento em que Carnage Kabuto morrer. Jovian levantou o dedo e o bateu levemente na face de Genos. Tudo bem. Genos assentiu fracamente. No fundo, ele não acreditava que Jovian poderia vencer Carnage Kabuto. Carnage Kabuto era a suposta forma final da evolução artificial de Genos, um espécime perfeito, exceto por uma falha fatal de personalidade. O instante em que Genos, porque ele precisaria de ajuda de um mero mortal como ele. Genos não achava que ele tivesse algo a oferecer. Bzzz. Logo antes de Genos terminar, os restos meio despedaçados no chão, Carnage Kabuto, se contorceram. A orelha do Brutamontes, vestido de branco, se mexeu enquanto ele olhava para os destroços. Com uma rajada violenta de vento, Carnage Kabuto, membros regenerados, se transformou em uma brisa e fugiu para o canto mais distante do Brutamontes vestido de branco. Não, o matou. Murmurou Brutamontes vestido de branco, um pouco inquieto ao ver Carnage Kabuto sobreviver. Só por isso, ele pôde perceber que ainda tinha uma grande diferença em comparação com um certo cara careca. Claro que minha obra-prima não poderia morrer tão facilmente. Ao ver Carnage Kabuto ainda vivo, a expressão miserável de Genos finalmente se transformou em um leve sorriso. Seu bastardo. Você quase me matou agora. Enquanto Genos celebrava silenciosamente, Carnage Kabuto gritou, abalado até o núcleo. Se não fosse pelos meus instintos de inseto, se eu modo de matança absoluto, um estado sobrecarregado que espremeu suas células até a secura e aumentou todos os atributos de uma vez. Mas não foi sem custo. Uma vez que ele entrou no modo Azura, ele continuaria despejando poder incessantemente por uma semana inteira, até se queimar até ficar vazio. E então Carnage Kabuto explodiu em uma tempestade de lama verde, espalhando-se pelo ar. Sob a investida de 100 socos do Brutamontes de túnica branca, até o modo Azura não deixou nada para trás, nenhum único fragmento. Genos, agora coberto de respingos, não conseguiu forçar nenhuma palavra. Mesmo o modo Azura. Seu corpo tremeu. Em seus olhos, o homem de roupa branca à sua frente não era humano de forma alguma. Ele era um verdadeiro deus caminhando pelo mundo. Genes de alto nível detectados. De pé sobre a poça, o Brutamontes de túnica branca ouviu o aviso do sistema em seu ouvido. Se eu absorver as células de Carnage Kabuto, devo ganhar 2 habilidades, precognição de crise e um estado de liberação de energia celular como um modo Azura. Mas a fraqueza do modo Azura é muito. Ele convencido mente e alma. Jovian assentiu levemente. Então vamos trocar informações de contato. Também, eu tenho algo que quero que você estude para mim. Jovian puxou o telefone. Claro. Vendo Jovian produzir um telefone casualmente, Genos imediatamente tirou o seu do bolso. Os dois se adicionaram. Deixe-me fazer uma pergunta. Genos não pôde conter sua curiosidade. Pode falar. Jovian ergueu uma sobrancelha. Ele não sabia o que Genos queria perguntar, mas se fossem parceiros, poderia tolerar a pergunta. Por favor, me diga, por que você é tão poderoso? Genos fez a mesma pergunta que Carnage Kabuto fez, também a questão que o corroía.
Nascido assim. Jovian respondeu sem nem pensar. Nascido assim. De interrogação. De exclamação. Os olhos de Genos se arregalaram. Sim. Jovian falou claramente, sem intenção de esconder nada. Mais alguma coisa. De interrogação. Se não, eu estou indo. E o gorila lá fora, se você consertá-lo, ele ainda deve estar N para 10 capítulos extras gratuitos www.p@30n.com/razeio 0810 capítulo 60. Eu não sou inferior a um deus. É que mordidas de pretzel de gorila, quentes e frescas. De exclamação. Se está interessado, venha dar uma olhada. De exclamação. O gorila blindado usava um moletom com capuz e continuava gritando para atrair clientes, vendendo bandejas de mordidas de pretzel ferventes. Despedidos. Extra Carolina Reaper. Assim que o gorila blindado estava insistindo nas vendas com sua cara feia, uma voz chegou a seus ouvidos. O gorila blindado encarou o homem à sua frente, os olhos se arregalando. Por favor, entre. O Dr. Gênero está esperando por você lá dentro. O gorila blindado recuou e falou baixinho para o homem musculoso. O homem deu um pequeno aceno e entrou direto na loja. Depois de um rápido olhar ao redor, ele empurrou uma porta secreta, revelando um túnel. Quando ele entrou, tudo à sua frente não se parecia em nada com a simples lojinha de lanches lá fora. Era tudo construção de metal pesado e aquele brilho psicodélico e de alta tecnologia. Você aceite generosamente a generosidade deles. Ele empurrou os óculos novamente, falando como se estivesse orgulhoso de roubar todos à luz do dia. Tanto faz. Venha ver isso. Jovian suspirou diante da confiança descontrolada de Genos. Ele tirou uma pequena caixa rígida, abriu-a na frente de Genos e revelou 10 frascos cheios de um líquido brilhante azul escuro. Isto é. Os olhos de Genos se arregalaram ao ver os 10 frascos. Isto é o composto V, uma droga que pode alterar a sequência genética humana e permitir que até a pessoa mais comum adquira superpoderes. Mas tem efeitos colaterais. Quero que você use sua tecnologia para aprimorar